Olá, tudo bem? Eu sou a Glaciane Damiani, psicóloga e coach, e é um prazer estar aqui com vocês em mais uma Cipate, falando sobre esse tema tão importante que é a saúde mental. Estamos aí saindo de um período de pandemia, onde acabamos tendo que reinventar a nossa forma de viver, a nossa forma de fazer as coisas. Tudo aquilo que a gente costumava fazer, de uma hora para outra, nós tivemos que deixar de fazer ou começar a fazer de uma forma diferente. Tivemos a nossa liberdade cerceada, né, porque a gente já não podia mais sair de casa com tanta frequência, se reunir com os amigos, visitar familiares, participar de eventos, ter os nossos momentos de lazer com tranquilidade. Tudo isso aconteceu muito rápido, de uma hora para outra, ninguém esperava. Sem falar, né, do medo que, acabou nos cercando, que acabou tomando conta de nós, tantos cuidados que a gente precisou, começar a ter, né, referente à saúde, referente a questões, né, de higiene, limpar a mão com frequência, não poder mais abraçar as pessoas que a gente, costumava quando cumprimentava, quando se encontrava, eh, perca, né, de pessoas queridas. Então, tudo isso, acabou mexendo muito com cada um de nós, né. Tudo esse momento, né, o momento mais grave, vamos dizer assim, já passou, a gente aí, né, vai ter que aprender a conviver ainda com a as questões do Covid, mas aquele momento mais preocupante já passou. Mas não podemos dizer que a gente saiu ileso, não é? Apesar de ter passado, de ter diminuído, hoje nós percebemos quanto que esse momento nos afetou. Muitas preocupações se intensificaram, muitos medos, né, ansiedade, preocupação a respeito da saúde, da vida, o repensar a nossa vida, a qualidade de vida, o que que nós estamos fazendo aqui, que propósito que nós temos. Isso tem mexido bastante com as pessoas. Sem falar, né, a ansiedade, que muitas vezes acaba se tornando maior, mais intensificada, além daquela que a gente já tinha. Então, falar sobre saúde mental é muito importante. Passou-se o tempo, né, de falar, de se achar que saúde mental era uma questão de loucura. Não, e não é, nunca foi, na verdade. Né? Mas hoje a gente percebe, olhando com outros olhos, o quanto que a questão da saúde mental ela é muito mais ampla e ela atinge a todos nós, quer queiramos ou não. Quando a gente fala em saúde mental, a gente não está falando só, de quem tem algum transtorno ou alguma doença mental. A gente fala, sobre como nós lidamos com as situações que nos acontecem, como nós lidamos com o nosso dia a dia, com os estresse, com a preocupação, com a frustração, com aquilo que não sai como a gente gostaria, com aquilo que nos chateia, que nos frustra, com as nossas limitações, no relacionamento com as outras pessoas. Em todos esses temas, em todas essas situações, a saúde mental está, ligada, existe ou deixa de existir, né, ou ela acaba ficando comprometida de alguma forma. Então, até falando um pouquinho mais a respeito, né, da saúde mental e ampliando um pouco mais o nosso entendimento a respeito do que é a saúde mental, eu vou trazer para vocês o conceito da Organização Mundial da Saúde, da OMS, em que ela fala que a saúde mental refere-se a um bem-estar do indivíduo em todas as situações de vida, né? Nas questões pessoais, na forma de lidar com os eventos que acontecem, na forma de ser mais produtivo, né? Na forma como a gente está inserido e contribui com a comunidade onde a gente vive. Então, a gente pode entender, né,
que segundo o conceito da Organização Mundial da Saúde, saúde mental não é apenas um estado de ter ou não ter uma doença mental, uma doença física, mas ela diz respeito à forma como nós lidamos com as situações, com o nosso bem-estar e com o bem-estar das pessoas que nos rodeiam, das pessoas com as quais a gente convive. E aí, eu convido vocês a fazer uma reflexão. Como está a sua saúde mental? Normalmente a gente, tende a olhar para as outras pessoas e fazer os nossos julgamentos do quanto essa pessoa está bem ou do quanto ela não está bem ou do quanto ela demonstra estar bem ou não. Mas e você? Quanto que você se sente bem? Quanto que você consegue contribuir naquilo que você está fazendo? No lugar onde você está? Na família, junto com os amigos, no trabalho? Como está a sua saúde mental? Durante o dia, né, se a gente for pensar durante o dia, você que tipo de pensamentos, que tipo de sentimentos, de emoções, de ideias você tem na maior parte do tempo? São pensamentos, ideias, emoções positivas? Ou seja, que ajudam a se sentir melhor, que te motivam, que te dão energia, que te fazem conseguir resolver os problemas, as situações pelas quais você está passando? Ou são negativos, aonde, na maior parte do tempo existe um olhar e um sentimento pessimista diante da vida e diante das coisas, aonde não consegue valorizar aquilo que você tem, aquilo que você faz, onde tem um sentimento de desconforto, de não estar bem consigo, de não estar bem com o outro. Na maior parte do tempo, que tipo de pensamentos e sentimentos você acaba tendo? É importante refletir sobre isso, e se você quiser fazer um exercício para te ajudar, eu sugiro que você pegue um papel, uma caneta, e você faça essas anotações, né, pode ser durante o dia mesmo, vai anotando quantos pensamentos positivos, quantos pensamentos negativos você tem. Quais são, as emoções, os sentimentos que vêm, que chegam a você durante o dia. E aí procure, né, relacionar. E a partir do momento que você começa a se dar conta, você tem a oportunidade de mudar esse comportamento, esse pensamento que você tem para algo mais positivo. Então, faça esse exercício, porque ele vai ajudar no seu autoconhecimento, ele vai ajudar você a enfrentar as situações do dia a dia, vai ajudar, e com isso você começa a se sentir melhor quando você começa a mudar a tua percepção diante dos fatos, diante das situações que te acontecem. Porque muitas vezes nós esperamos que as coisas mudem, nós esperamos que as situações melhorem, mas nós não conseguimos nos incluir como parte da solução. A gente espera que uma outra pessoa venha e resolva, que uma outra pessoa traga uma solução, uma sugestão, e a gente fica muitas vezes como espectador esperando que alguém venha solucionar os nossos problemas. E nós não somos só espectadores, nós somos também protagonistas da história que a gente escreve, da história que a gente constrói. E para ser protagonista, nós precisamos fazer a nossa parte. E muitas vezes nós precisamos ter que tomar a iniciativa diante de algumas situações e fazer escolhas, mesmo que essas escolhas sejam difíceis. Fazer escolhas, tomar decisões, não é tão simples, elas implicam em renúncias, mas fazem parte da vida, fazem parte do crescimento e do nosso desenvolvimento. Então, a forma como nós olhamos para aquilo que nos acontece, a forma como nós lidamos com as nossas emoções, é o que determina como está a qualidade da nossa saúde mental. E como nós somos seres únicos, né? Quando a gente não está bem, as coisas que estão ao nosso redor também tendem a não ficar bem. Você já percebeu isso? Que quando você não está bem,
parece que as coisas não fluem, se tornam mais difíceis, tudo é mais cansativo, tem que fazer um esforço muito maior para ter o resultado que você deseja. Eh, o pensamento não é claro, a forma da gente se comunicar não é a mais adequada, a gente não consegue expressar aquilo que a gente gostaria, aquilo que a gente está sentindo. Então, quando a gente não está bem, a nossa produtividade acaba caindo. E a produtividade que eu falo não é só no trabalho, é em todos os aspectos da nossa vida. Porque a gente não vive só do trabalho, a gente vive uma vida, né, em todos os lugares onde nós estamos. E quando a gente não está bem, a gente leva esses sentimentos, essas sensações junto com a gente. E aí nós não conseguimos transformar aquilo que a gente gostaria em oportunidades e possibilidades, e elas acabam se tornando problemas e dificuldades. Então, para que a gente possa ter um bom rendimento no trabalho, ter um bom relacionamento com as pessoas que nos cercam, ter uma boa convivência com a família, conseguir ter um diálogo em casa sem que haja discussões, nós precisamos estar bem, nós precisamos ter a consciência de nós mesmos, o nosso autoconhecimento, entender as nossas emoções, entender os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e entender que o outro é uma pessoa diferente de nós e que nem sempre ele vai concordar conosco. E que está tudo bem, é o direito dele ter a opinião dele. Nós não precisamos aceitar tudo, nós não precisamos concordar com tudo, assim como o outro também não precisa aceitar tudo ou concordar com tudo da gente, mas é importante manter o respeito. Né? Manter o respeito, o entendimento, a empatia, tentar entender o que o outro está fazendo, o que o outro está trazendo a partir da perspectiva dele, a partir do lugar e da situação, da vivência em que ele está tendo. E aí as coisas começam a fluir melhor, com mais leveza, com mais tranquilidade, e a gente começa a ter mais qualidade de vida e mais qualidade nas nossas relações, no nosso trabalho e uma melhor produtividade, porque quando a nossa mente está bem, está mais leve, dá espaço para que a criatividade se desenvolva, para que o pensamento flua com mais naturalidade, com mais leveza, e aí a gente acaba conseguindo fazer as nossas atividades, conseguindo ter esse tempo maior com mais qualidade. Né? E alguns fatores, eles acabam facilitando a nossa saúde emocional, né? Então, nós precisamos ter alguns cuidados importantes para que nós consigamos manter a nossa saúde emocional. A gente precisa cuidar do nosso sono, porque quem não dorme bem não descansa, né? A nossa mente acaba não processando todas as informações, acontecimentos e fatos que precisa, então acaba não dando conta, e aí tudo se torna estresse, irritação, cansaço, né? E isso vai trazendo um mau humor, uma dificuldade de entender o que o outro está fazendo, falando, a gente começa a não se sentir entendido e acabamos achando que muitas coisas é pessoal e trazemos para o lado pessoal. Então, cuide do sono, cuide da alimentação, então faça alimentação saudável, né? Mantenha bons hábitos de alimentação, porque quando a gente cuida do nosso corpo, né, a nossa mente também agradece, porque nós somos um, corpo e mente fazem parte do nosso ser, e nós precisamos estar bem. Se a gente não se alimenta direito, nosso corpo não funciona bem, não produz todos os hormônios e todas as proteínas que nós precisamos, e aí isso também interfere na nossa qualidade de vida, na nossa qualidade de saúde mental. Praticar atividades físicas, né? Então a Organização Mundial da Saúde, ela indica que é importante praticar pelo menos 150 minutos de atividade física durante a semana. Não precisa necessariamente ir para academia, mas mudar alguns hábitos, né? Então, poder subir algumas escadas, né? Trocar o elevador pela escada quando existe, né? Fazer algumas caminhadas, então ir a alguns lugares caminhando a pé, em vez de utilizar carro, moto, ou até mesmo usar bicicleta. Então, praticar atividades físicas, cuidar com o consumo de conteúdos negativos, né? Então, aquelas notícias, né, pesadas, programas, séries, né, de violência, de terror,
tudo isso acaba trazendo sentimentos e sensações negativas, a nossa mente absorve isso, nosso vai refletir no nosso corpo, e isso também nos causa, dificuldades, então, com relação à nossa saúde mental. Então, cuidado com o consumo de conteúdos negativos, assim como o consumo de bebidas alcoólicas, em excesso, drogas, álcool, tudo isso acaba prejudicando e desencadeando, problemas na nossa saúde mental e, em muitos casos, até, são fatores que desencadeiam transtornos mentais, né. Então, cuidar da gente é muito importante para que a gente tenha qualidade de saúde mental, qualidade de vida e para que a gente também consiga ser mais cuidadoso conosco mesmo. E isso, quando a gente está bem, a gente se cuida, e a gente se cuida para a gente e pelo outro, né. Então é importante que vocês se cuidem, né, porque, a empresa quer que vocês estejam ali contribuindo com ela, mas que vocês também, voltem para casa de vocês, para a família de vocês, do mesmo jeito ou melhores do que quando vocês chegaram para trabalhar, né. Então a saúde mental ela depende de todos, mas a gente tem que ter esse hábito, vocês têm que ter esse hábito do autocuidado, né, para que vocês possam trabalhar com segurança, também ter qualidade de vida, tá. Então, sempre muito atentos, muito alertas, quando vocês vão exercer as atividades de vocês, para evitar e minimizar os riscos. E quando a gente está bem, a gente consegue fazer isso com mais facilidade, a gente consegue perceber as condições que podem trazer algum risco ou algum dano, e quando a gente não está bem, a gente acaba não conseguindo perceber, não acaba conseguindo não identificar, e aí os riscos aumentam, é aí que acaba acontecendo os acidentes e, muitas vezes algumas tragédias, né. E ninguém quer que isso aconteça. Então, foi um prazer estar aqui com vocês, espero ter contribuído. Se vocês querem acompanhar um pouco mais, aprofundar um pouco mais esse conteúdo, podem seguir lá no Instagram, que eu posto diariamente conteúdos referentes, né, a questões de saúde mental, de inteligência e gestão emocional, tudo isso voltado ao autoconhecimento, autocuidado e temas referente a nós, que são muito importantes para o nosso dia a dia, para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução. Gratidão a vocês e tenham um excelente final de ano, né, com muita saúde, muita paz e muitas conquistas.